gnósticos, né? Eu vou usar os gnósticos como exemplo, que no Nag Hammadi eram os maiores ali, eles eram os que tinham mais textos, né? Vocês vejam que interessante. Os gnósticos também escrevem, nesse contexto, século II, né, século III, uma série de mensagens criticando as posições da ortodoxia. Né? Então eles falam, por exemplo, por que criar uma distinção entre os cristãos? Que é essa distinção aqui, né? O clero e o leigo. Né? Se são todos irmãos. Isso já se afirma no século II. Mas espera, são todos irmãos. Estão todos buscando a verdade? Por que criar uma distinção entre os cristãos? Por que criar uma hierarquia das reuniões cristãs? São todos iguais. Questionam os outros, né? Os excluídos. Vocês vejam, os gnósticos, nas reuniões que eles realizavam, só para vocês terem uma compreensão do que isso significa, eles eram tão anti-hierarquia, porque eles entendiam que não tinha por que ter hierarquia, porque eram todos iguais, que eles faziam sorteios antes da reunião. Eles faziam um sorteio para saber quem ia ser o coordenador da reunião, quem ia fazer a leitura dos textos, quem ia falar, quem ia fazer uma profecia, como chamava, se inspirar e falar. Eles faziam sorteios. Por que sorteio? Para não existir hierarquia. Ninguém vai assumir uma posição oficial e é isso. Então sou eu o bispo que comanda a reunião. Não. Hoje é você, amanhã vai ser outro, amanhã vai ser outro. E no outro dia vai ser outro. Eles faziam sorteio como uma forma de garantir que não existiria hierarquia. E uma forma de garantir que não existiria distinção entre as pessoas. E eles criticam, eles dizem assim, então os irmãos se perdem em ambições vazias, ambição de poder, ambição de ter uma posição diferenciada do outro. Não é essa a ideia. Os gnósticos não tinham nenhum processo hierárquico. Vocês vejam uma outra distinção fundamental, né? Se aqui se afirma que o que está colocado é certo e pronto, aqui acontece o contrário. Os gnósticos, eles não só questionavam, né, como eles estudavam vários outros filósofos. Por exemplo, toda a tradição grega. Estudavam toda a tradição grega. E ensinavam a tradição grega e também ensinavam a mensagem cristã. Porque, claro, estamos todos buscando a verdade. Ou seja, é um questionamento constante. Não é um congelamento, é um questionamento constante. Quando eu digo que o cânon é o certo, eu nego todo o conhecimento da história humana. Eu nego a filosofia cristã, eu nego a filosofia helenística, né? Eu nego toda a tradição grega, porque nada disso importa, o que importa é o cânon. Portanto, aqueles 27 textos selecionados. Mas e o resto do conhecimento? E todo o conhecimento humano? Os outros grupos estudavam. E sabiam que deveria haver um questionamento constante. Para não haver um congelamento. Então veja quanto isso é grave, né? O clero dizia que a fé do bom cristão se mostrava pela obediência. Então aquele que fazia questionamentos não tinha fé. Vocês percebem o quanto isso é grave? Né? Então aquele que tem fé é aquele que não questiona. É o contrário. Aqui, com essa ideia de anular o questionamento, nós vemos surgir um outro conceito errado, que é a fé cega. Então aqui surge a fé cega, que não existia. Então, é isso. Não se questiona. Se fizer pergunta, é falta de fé. Então ninguém faz pergunta. Vocês vejam, eu vou entrar um pouco nisso daqui a pouco, né? Mas a base da mensagem cristã é a igualdade. A ortodoxia alterou os textos para colocar a mulher como submissa. Então, por exemplo, tem uma carta de Paulo de Tarso, e isso é fato, né? Dentro dos historiadores é um consenso, né? A carta foi escrita por uma outra pessoa, e as outras cartas de Paulo também foram alteradas, né? Para retirar tudo aquilo que valorizava a mulher. Então tem uma carta de Paulo que ele diz assim, nas reuniões cristãs, a mulher fica calada. A mulher não fala, não pode falar. E ela está submissa à autoridade do homem. Isso não existia. Isso também foi colocado. E é um fato que foi colocado pelos historiadores.
O que existia? Existia uma igualdade total. Igualdade total entre os membros. Homem, mulher, escravo, livre, judeu, não judeu. A mensagem cristã é uma mensagem da igualdade. Não existiam distinções. Qualquer distinção que vocês observarem foram distinções criadas, porque não existiam. São todos seres humanos, né, em busca da verdade. Não há distinções. As distinções foram construídas dentro de um processo hierárquico. E, aliás, extremamente prejudicial. Diga-se de passagem. Né? Vocês vejam que interessante. A mensagem dos gnósticos ela é muito diferente daquilo que nós conhecemos como a tradição cristã. Aliás, eu vou começar a falar, eu imagino que vocês vão dizer, não, isso está errado, isso não é cristianismo. Né? Porque é muito diferente. Né? Vocês vejam o que diziam, por exemplo, os evangelhos encontrados em Nag Hammadi. Vocês vejam que interessante. Né? Vou tentar traçar alguns elementos da mensagem. Né? Os cristãos considerados gnósticos, né, eles eram chamados de gnósticos, porque tem um termo grego que é gnosis, que significa conhecimento. Gnosis é conhecimento. Então eles eram chamados de gnósticos porque eram aqueles que buscavam conhecimento. Algo errado até aqui? Ao contrário, não é? É isso mesmo. Mas já colocado de uma forma pejorativa pelos ortodoxos. Né? Mas qual que é a mensagem dos gnósticos? O grande sentido é o autoconhecimento. Essa é a mensagem principal que aparece em todos os textos não canônicos, né, que foram encontrados na Nag Hammadi. A proposta principal é o autoconhecimento. Porque só quando o homem se conhece, se autoconhece, ele descobre que ele é uma centelha divina. Veja, essa é a mensagem dos gnósticos. Quando o homem faz o processo do autoconhecimento, ele chega à conclusão e ele descobre que há uma luz interior. E esse é o termo que eles utilizavam, uma luz interior. E que essa luz interior, ela vem da sabedoria, que é Deus. Então há uma sabedoria criadora, em alguns textos eles chamam de mente, há uma mente criadora, e essa mente penetra todas as pessoas, através de uma luz interior. E a pessoa é essa luz interior, que é imaterial. A luz interior, a pessoa, a inteligência, ela é imaterial. E a mente criadora, que é a mente de Deus, ela é também, e ela está na inteligência. Então vocês vejam que interessante, né? Aqui já existia um conceito de Deus imanente. Não é o Deus transcendente dos ortodoxos. É um conceito de Deus imanente. Deus é um logos, como se diz em grego, que é uma razão. É uma sabedoria criadora. Dessa sabedoria surgem os homens, né? que eles usavam o conceito, inclusive, de antropos, né? Que é a essência do homem. E essa essência, ela é a mesma, que essa é a essência da sabedoria, que é a mente criadora. Ou seja, todos nós viemos, de acordo com os gnósticos cristãos, né, da sabedoria. Nós somos filhos da sabedoria. E nós somos uma luz interior, imaterial, pré-existente, já existia, né, e isso está nos textos gnósticos, né, nesse momento, vivendo a carne. Eles falavam de vestir-se, né? Então essa luz interior está vestida pela carne. E esse estado de estar na carne, né, é um estado que gera confusão, que gera angústia, gera um pouco de dor. Então é um estado de confusão, tanta confusão que faz com que o ser esqueça a sua origem. Portanto, ele deixa de compreender que ele é uma luz interior. Então a mensagem dos gnósticos é autoconhecimento para se alcançar a luz interior. Porque quando se alcança a luz interior, se alcança o conhecimento de Deus. Então a mensagem deles é essa. Só através do autoconhecimento você conhece Deus. Só através do autoconhecimento, portanto, você começa a conhecer o universo. Então vocês percebem que só aí nós já temos um ponto totalmente diferente da mensagem ortodoxa.
Por quê? Porque todo o conhecimento está na pessoa. Ela precisa buscar o conhecimento. A luz interior é uma potencialidade nesse sentido, né? E a pessoa precisa fazer o retorno para alcançar o conhecimento, para alcançar a gnosis. Ou seja, não há nessa filosofia cristã, né, nenhum tipo de processo exterior, entende? Não há ritual, não há hierarquia, não há uma verdade que alguém diz. Todo o processo é um processo do ser se construindo. Portanto, todo o processo é um processo do ser buscando o conhecimento. E esse conhecimento está nessa luz interior que ele é. Desse conceito da natureza humana, né, como ser uma natureza criada, inclusive tem uma metáfora que eles usam que eles falam da mãe, né? Então, essa sabedoria é a mãe. E do seu útero tudo veio. Que é a natureza criadora, a sabedoria criadora. Né? Essa essência comum de todos os homens é o fundamento da igualdade. Por que é o fundamento da igualdade? Né? Porque todos têm a mesma essência e todos estão buscando a verdade, buscando o conhecimento. Então, vocês vejam, essa mensagem já é completamente diferente da que nós conhecemos. Porque nós conhecemos uma mensagem de um Deus transcendente e de um Deus, como explicavam os ortodoxos, né, que está totalmente distanciado dos homens. Deus é o Criador e a humanidade ela é passiva, ela foi criada. E aí o grande desafio da humanidade é suprir, vamos colocar assim, essa distância entre ela que foi criada e o Deus Criador e alcançar a salvação. Essa é a mensagem ortodoxa. E como se faz isso, de acordo com os ortodoxos? Como você rompe essa distância que existe entre você e o Deus Criador? Através da igreja. Então vocês conhecem a frase, fora da igreja não há salvação. É uma frase do século II, já, de Irineu. Já nesse processo aqui da ortodoxia. Ou seja, essa mensagem aqui do autoconhecimento não existe aqui. Porque aqui, para alcançar algum tipo de conhecimento de Deus, você recorre a uma autoridade eclesiástica. Você não alcança nada. Você simplesmente recorre a uma autoridade eclesiástica e espera que ela te leve à salvação. Aqui não há salvação. Aqui há conhecimento. Vocês vejam, essa filosofia salvacionista, né, ela é extremamente prejudicial. Por quê? Porque quando se cria a ideia de que a história caminha para um julgamento final, né, ou para um apocalipse, né, ou para um momento onde haverá a salvação de alguns e a condenação de outros, né, quando você aponta isso e diz que antes disso haviam os profetas, né, que estão prevendo os acontecimentos, né, então você segue os profetas e aguarda o julgamento. Quando se cria essa filosofia salvacionista da história, né, você tira totalmente do sujeito, da pessoa, a ação. O que eu posso fazer se não aguardar essa história chegar ao final, ao momento da salvação? A filosofia da história salvacionista é péssima, que faz esse distanciamento. Então a pessoa ela é praticamente passiva, ela é inerte. Porque ela precisa só seguir a ortodoxia e aguardar o momento da salvação. E ainda torcendo para que dê certo. E enquanto a proposta aqui era totalmente o oposto. Você só alcança uma iluminação, como eles chamavam, quando você alcança o conhecimento. E a busca do homem é a busca pela iluminação. Quando não há a iluminação, há a ignorância, na mensagem dos gnósticos. E da ignorância vem a dor. Vocês vejam que curioso, né? Aquele termo que todos nós ouvimos a vida inteira, né, que é o pecado. Né? O pecado. De onde vem a palavra pecado? O que é pecado? Nós conhecemos uma tradição, né? A tradição ortodoxa. Mas o que é o pecado? A origem do termo, né, por incrível que pareça, vem do esporte dos arqueiros, que miram o alvo e acertam o alvo. Né? A origem do termo vem de errar o alvo. Você está mirando no centro do alvo, você erra o alvo.
Ou seja, é um erro. O pecado é um erro. E dentro dessa explicação, é um erro moral. Ou seja, eu não consegui fazer aquilo que eu queria. Eu queria acertar ali, eu não acertei. Moralmente, eu queria ir para cá, eu não consegui. Dentro da filosofia cristã. Então, a minha proposta moral era essa, não consegui. Esse é o pecado. É um erro. O pecado não é uma condenação. E aí a gente vai observar, por exemplo, esse bispo que eu falei, o Irineu, já escrevendo no século II, que a condenação do fogo eterno atinge aquele que não busca a salvação. Vejam, isso não existia. Condenação do fogo eterno, isso é novidade. Então vocês vejam, foi se criando um processo de medo. Ou você obedece, ou tenha medo, que você vai ser castigado. E o pecado entra nesse contexto como aquilo que é inevitável, né? Então já houve o pecado original, pronto. É melhor você obedecer, porque senão você já está condenado. Mas o pecado não é isso. O pecado é um erro moral. Sendo um erro moral, qual é a grande questão? É buscar acertar. Através do autoconhecimento. Certo? Então veja, é uma mensagem bem diferente. É uma mensagem cristã. Tão cristã quanto a que nós conhecemos. Entendem? A pré-existência da alma, a sabedoria, a busca por essa luz interior. Vamos tentar, então, sintetizar alguns elementos principais dessa filosofia cristã. Eu citei os gnósticos, vou tentar fazer um apanhado. Né? Eu falei para vocês que a base de toda a filosofia cristã é a ideia de igualdade. E vocês vejam, só isso já é uma extrema revolução. Vocês imaginem no século I, alguém afirmar que somos todos iguais. Na metáfora do pai, né, somos todos filhos. E todos irmãos. Isso é extremamente inovador. Né? Só essa mensagem de Jesus de Nazaré já é uma revolução. A mensagem da igualdade. E aí aquilo que eu disse para vocês há pouco está em uma das cartas de Paulo. Ele diz exatamente isso. Não há homem nem mulher, não há judeu e não judeu, não há escravo nem homem livre. Todos são iguais em Jesus de Nazaré, em Jesus Cristo, como eu disse. Porque todos são iguais perante a Deus também. Todos são filhos de Deus, do Pai. Então a mensagem da igualdade é a mensagem fundamental. E o fundamento dessa igualdade é uma mesma natureza criadora. Então, a humanidade, o anthropos, foi criado para essa sabedoria. Então nós temos todos a mesma essência. Portanto, nós somos todos iguais. Tudo bem? Essa é a base. Né? Dessa base, a igualdade, saem todos os outros fundamentos. Saem todos os outros processos. Por exemplo, o processo do amor, né? O processo da caridade, né? O processo do perdão. São todos consequências disso. Da consciência de que somos iguais. Vocês vejam, os gnósticos trabalhavam uma metáfora, né, que eles falavam assim, existe a igreja visível, mas existe a igreja invisível. Qual é a igreja invisível? A visível nós sabemos qual é. Né? Qual é a igreja invisível? É aquela formada pelas pessoas que já alcançaram a iluminação. Então, pelo autoconhecimento, elas já alcançaram a iluminação. Assim que elas alcançam a iluminação, elas passam a iluminar. Então são pessoas que passam a contribuir para a transformação. E esse número de pessoas estão espalhados pelo mundo e formam uma igreja invisível. Isso é uma comunidade de pessoas que estão contribuindo para a transformação. E há algumas frases interessantes nesse sentido. Vocês vejam, mensagens atribuídas a Jesus, né, que estão, por exemplo, no Evangelho de Tomé, no Evangelho da Verdade, no Evangelho de Filipe, todos os evangelhos encontrados em Nag Hammadi. Né? Uma frase, por exemplo, é essa. Né? Não procure lá, não procure aqui. O reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus, né? Essa é uma outra questão. O reino de Deus, nós conhecemos uma visão ortodoxa. Né? O que seria o reino de Deus? É uma outra realidade, né? Que em algum momento vai, no momento específico, né, do juízo final, né, o reino de Deus vai se estabelecer na Terra. Não é isso que nós entendemos dentro da ortodoxia. Né? Aqui a visão do reino de Deus é completamente diferente.
Esse reino de Deus é essa luz interior. E ele só passa a existir quando a pessoa alcança essa compreensão. Ou seja, o reino de Deus está dentro de você. E você precisa alcançá-lo. E quando você alcança a iluminação e passa a iluminar, você passa a ser também uma representação desse reino de Deus. Ou seja, você passa a formar essa igreja invisível. E passa a contribuir com a transformação. Então vocês vejam, é um processo interessante, é um processo de crescimento do ser. Que vai alcançando alguns estágios de conhecimento, né? E são sempre estágios de conhecimento, e assim eles colocam, né? Então você vai alcançando graus de entendimento até chegar o momento da iluminação. A ressurreição, que aqui foi interpretada como uma ressurreição da carne, para os gnósticos uma ressurreição espiritual. Inclusive eles fazem umas críticas árduas, eles falam assim, mas são tolos, são palavras deles, mas são tolos, né? Eles fazem as interpretações mais superficiais e literais. Não compreendem a mensagem. Se referindo àqueles que falavam do reino de Deus como sendo algo exterior. E se referindo àqueles que falavam da ressurreição como sendo a ressurreição da carne. Não é. Dentro de uma outra filosofia cristã. A ressurreição é o momento da iluminação. Portanto, o momento em que o ser entendeu que ele é filho de Deus. E que ele é uma luz interior. Buscando a verdade. E aí nós temos um conceito interessante, né? Vocês vejam que está tudo linkado, né? O que liberta? Só o conhecimento. Então todos conhecem a frase, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é essa frase? Todos nós conhecemos. Há uma outra frase que está no Evangelho de Tomé, que é assim: o ser que procura é o ser que revela. O ser que procura é o ser que revela. Ou seja, a revelação da verdade não vem através de terceiros. Entende a mensagem? A revelação ela não é algo que vem por um texto, ou que vem por uma autoridade, ou que vem pela repetição de um ritual. A revelação ela vem só pela busca interior. Não há uma revelação esperada de Deus, porque Deus é imanente. Então, para fazer a revelação é preciso procurar. Procurar aonde? Dentro. Aquele que procura é aquele que revela. Esses já são pontos completamente diferentes. Né? Vocês vejam uma outra mensagem interessante, a mensagem do perdão, por exemplo. Né? A mensagem do perdão, na visão dos gnósticos, ela não está associada com o perdão divino. Então um perdão que Deus vai fazer sobre alguns, né? Ou Deus vai realizar um perdão sobre o povo judeu, o povo escolhido, algo desse tipo. Né? A mensagem do perdão... Desculpe. Perdeu o som? Uhum. Foi? Agora está certo? Ninguém nem se mexeu, né? Então eu estava falando, ninguém estava ouvindo, ninguém se mexia, é isso? Ah, então tá. Se ninguém me avisa, eu continuo falando para mim mesmo, né? E ninguém escuta. Né? Então tá bom. Vocês vejam, a mensagem do perdão, por exemplo, na visão dos cristãos gnósticos, né? Ela está relacionada com o rompimento de uma cadeia de sofrimento. Vocês vejam que conceito interessante. Né? Então, alguém cometeu um erro. Esse erro, ele gera uma cadeia de consequências. O perdão, na visão dos gnósticos, é a percepção pela sabedoria interior de que o ato do perdão, ele vai romper com a cadeia de consequências. Então, quando eu perdoo, eu estou impossibilitando erros maiores de acontecer. Sofrimentos maiores de acontecer. Porque eu estou, através da misericórdia, né, e como eu sou uma luz interior, uma misericórdia também divina, né, eu estou rompendo com o ciclo de causa e efeito. Esse é o entendimento do perdão para os gnósticos. Uma sabedoria individual, através da misericórdia divina, né, que faz romper uma cadeia de causa e efeito, que poderia gerar consequências maiores. Então você faz o perdão e aquilo se resolve. Interessante, né? Então vocês vejam, o conceito de perdão
individual. Não são alguns que perdoam. Não é uma autoridade que perdoa. Não é Deus que perdoa um povo ou outro. Né? É um alcance do perdão como uma moral individual. Portanto, o perdão é uma ação também de caridade, né, do indivíduo. Isso é um conceito bem interessante. Né? Só voltando para o ponto da verdade, do conhecimento, né, essa relação, né, e eu queria que isso ficasse muito claro, né, essa relação entre autoconhecimento, conhecimento e liberdade é fundamental na filosofia cristã. Né? Só através do conhecimento é possível aumentar a liberdade. A liberdade não é algo dado, né? Não é algo entregue, né? Não é um presente. Né? A liberdade ela é uma consequência do alcance do conhecimento. Então, procurareis a verdade e a verdade te libertará. É nesse